Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Estamos aqui com mais um vídeo de Sociologia e o tema de hoje vai nos fazer pensar quem nós somos enquanto indivíduos dentro da nossa sociedade. E aí, você já parou para pensar o quanto que você é influenciado pelas decisões que a sociedade toma enquanto coletividade? Você já parou para pensar que para você andar no trânsito, a maneira como você se veste, a maneira como você senta na mesa para comer, são muito mais exteriores e estão muito mais para além de você do que você imagina? Pensou só, se você tivesse nascido em um outro país, como você poderia pensar, ser e agir de modo diferente? Como você poderia se vestir e até mesmo seus gostos, os seus hábitos, as suas preferências poderiam ser outros. A vida é uma grande loteria. E onde nós estamos, é onde nós, enquanto indivíduos, vamos absorver e sermos absorvidos pela sociedade. Esse daí é o tema de hoje. Émile Durkheim e os fatos sociais. Então, como que a gente pode fazer para compreender a sociedade? Para compreender como que nós podemos entender as regras, as normas sociais. Para isso, Durkheim ele vai dizer para a gente que nós devemos nos focar sobre um objeto de estudo. E esse objeto de estudo é o fato social. Ok? Mas então, o que é o fato social? Primeiro eu vou trazer o conceito mais bruto para vocês e depois eu vou comentar aí suas características, ok? Então vamos lá. O fato social, ou os fatos sociais, porque eles são vários, eles são aí toda a maneira de ser, pensar e agir que está presente de uma forma generalizada na sociedade, sendo exterior às vontades individuais, de modo que cria uma consciência coletiva que diz como devemos ser, pensar e agir. E ainda, esses fatos sociais agem de forma coercitiva ao definir sanções ou validação das ações individuais. Okay? Então vamos agora à explicação dessas três características essenciais que eu destaquei aí no texto para vocês. A primeira delas é a generalidade. A generalidade ou coletividade, são sinônimos, em alguns textos vocês vão encontrar como uma tradução ou outra, ela significa que o fato ele está presente em toda a sociedade, ele está se repetindo entre os vários indivíduos e grupos. A segunda característica disso é a exterioridade, que significa aí um consenso historicamente consolidado. Okay? Essa exterioridade ela existe para além das vontades individuais. Ela é materializada ali na coletividade, na generalidade. Isso quer dizer que se você não se adequa àquelas regras, você provavelmente vai ser excluído dessa sociedade, porque aquelas regras, elas são maiores que você. Então, elas já existiam antes de você nascer. Provavelmente, você não vai estar mais nessa sociedade ou nesse plano material, e aquelas regras, elas vão continuar existindo, ok? Então, mais ou menos, é nesse sentido. Isso está para além de você, você está preso a essas regras, a essas normas, a essas formas de ser, pensar e agir, porque elas existem para além de você, ok? E, importantíssimo, você acaba se vendo a todo momento obrigado a seguir a essas formas de ser, pensar e agir, porque existe uma coercitividade. A coercitividade é o ato de coerção, ou seja, é uma força que obriga o indivíduo a agir de determinada forma. E se, por exemplo, você é convidado para uma festa e você acaba não indo para essa festa com uma roupa daquela que era exigida, como, por exemplo, se você vai a uma festa de casamento e que havia ali uma regra de etiqueta, uma regra de vestimenta para aquela festa e você vai com um pijama.
você vai se sentir mal o tempo todo, porque você vai estar sendo observado, porque você vai destoar daquela organização que estava ali exterior a você. Então, você ir a um casamento vestido de forma mais elegante, mais produzida, mostra aí a questão da generalidade, né, porque todos ali estariam vestidos seguindo aquela mesma regra, mostraria a exterioridade, porque todas as pessoas ali, elas umas e as outras, elas estavam de certa forma ali para além das suas vontades, né, porque com certeza muitos ali gostariam de estar de pijama. Mais uma vez que a questão de você ir a uma festa elegante, a um casamento, por exemplo, vestindo determinadas regras de vestimenta, é algo que está para além da sua vontade, é algo que já foi consolidado na sociedade. E se você não vai seguindo aquelas regras de vestimenta, né, consequentemente, você acaba aí sofrendo algum tipo de sanção. Nós já temos aí as 3 características: generalidade ou coletividade, exterioridade e coercitividade. Então vamos agora a alguns exemplos aí desses fatos sociais. Como, por exemplo, a língua oficial de um país, né? Ela é algo que está determinado, né? Inclusive em códigos legais, gramaticais e assim por diante. O uso de uniforme escolar ou uniforme de trabalho. Nós seguimos a todo momento aí regras de como devemos nos vestir, né? Os códigos de vestimenta, eles são aí fatos sociais muito claros, tanto que se o indivíduo ele é convidado para ir a um casamento e o vestido o código de vestimenta daquele casamento é roupa de gala e ele aparece lá de pijamas, no mínimo essa pessoa ela vai ser sacaneada aí pelos presentes, ok? Assim como também, se um estudante ele não vai com o uniforme escolar, ele também vai sofrer aí sanções, ou seja, sanções são punições. Okay? Essas sanções elas podem ser tanto legais, tanto dentro da lei, como elas também podem ser aí consuetudinárias, ou seja, elas vêm do consenso. Elas são como, por exemplo, o escárnio, o preconceito que ocorre com essas pessoas quando elas saem do padrão, ok? Regras de etiqueta, como se portar à mesa, como se portar em determinadas situações, pronomes de tratamento, como senhor, senhora, vossa excelência, cordialidade dos cumprimentos diários, né? Se um professor ele entra em sala de aula sem cumprimentar os seus alunos, com certeza todos os alunos eles vão observar que aquele professor ele é um chato, no mínimo. A moda de uma época, né, se a gente for observar, a moda ela passa por várias alterações com o tempo, né? Então a maneira como se vestia há 50 anos atrás ela é diferente da maneira como nos vestimos hoje. A maneira como se veste lá no Oriente Médio é diferente da maneira como nos vestimos no Brasil. Então, se as pessoas, elas no seu momento histórico ou no seu espaço regional, ela não segue as regras ali daquele momento, daquele espaço, ela com certeza vai sofrer aí sanções por conta disso. Assim como nós falamos também ali na questão do uniforme ou na questão do se vestir para uma festa. E as regras monetárias também. Esses aí são alguns exemplos. Né? Se você for para a Europa e não levar o euro, você vai estar em maus lençóis, ok? Então é isso só para a gente ter uma percepção de como esses exemplos de fatos sociais eles se encontram no nosso cotidiano. Acontece que existe aí uma variação em relação aos fatos sociais. Nós temos o normal, que é quando aquelas 3 características elas estão operando, né, da coercitividade, da exterioridade e da generalidade. Quando algum desses aspectos começa a falhar, a gente entra em uma situação de desequilíbrio, a gente vai ter aí uma situação de um fato social patológico, ok? Isso acontece em situações em que está havendo alguma forma de desagregação social, alguma crise econômica, alguma crise humanitária,
Por exemplo, os fatos sociais aí eles vão começar a falhar, as instituições vão começar a se enfraquecer. A família, a escola, o Estado, eles vão começando a perder o sentido. Dependendo do nível de agravamento dessa patologia social, vai chegar a se desenvolver uma anomia. A anomia é quando há ausência de normas, ausência de regras sociais, quando as instituições como família, escola e Estado se desagregaram. Um exemplo recente de uma sociedade passando por situações de anomia é a Síria, quando esteve aí em guerra. Ainda está, na verdade, aí passando por vários conflitos, tanto externos quanto internos. Okay? Então ali, o que é escola? O que é família? Quando tantas crianças não têm mais suas famílias, não tem mais escolas. O que é o Estado? Quando boa parte da população já não reconhece mais esse Estado como legítimo. Então, quando a gente entra em uma situação de anomia, a anomia é o principal problema que uma sociedade pode enfrentar, é uma situação em que não é possível acontecer a integração social. E essa é a grande preocupação do Durkheim e é isso que ele quer evitar. Infelizmente, ele passou aí durante a sua vida por várias situações de patologias sociais, como guerras e conflitos, assim como também a Primeira Guerra Mundial, visto que ele faleceu durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive perdendo seu filho para a guerra. Então vamos agora aí, à conclusão. O fato social, ele tem uma função, nós estamos falando do método funcionalista, não é mesmo? Então, o fato social, esse objeto da sociologia, ele existe por conta da sua função dentro da sociedade, que é normatizar a vida. Normatizar no sentido de criar normas para tornar tudo normal, normalizado. Então, para Durkheim, a sociedade, que ela está acima dos indivíduos, ela nos diz que nós vivemos de acordo com normas gerais, que vão estabelecer o nosso bom convívio enquanto uma coletividade. E todos nós, enquanto seres sociais, a gente naturaliza os fatos sociais, a ponto de desejar que eles se cumpram, de desejar que eles ocorram, que as outras pessoas também obedeçam a esses fatos sociais, porque nós criamos expectativas sobre as ações dos outros indivíduos. Então, você cria expectativas sobre o uso correto do português de um professor, de um advogado, de um médico. Você cria expectativas sobre como as pessoas devem se vestir em um casamento. Você cria expectativas sobre como as pessoas elas devem se comportar à mesa para uma refeição. E quando você vê um professor que não usa corretamente as leis gramaticais, as regras gramaticais, quando você vê pessoas que não estão cumprindo as regras de etiqueta, os códigos de vestimenta, isso causa incômodos nos indivíduos, porque nós já compreendemos aí a importância das leis, das normas e das regras que regem a ordem da nossa sociedade, porque a gente sabe o quão saudável para nós elas são. Então, aí é importante a gente lembrar o quanto que na nossa sociedade, a todo momento, nós criamos expectativas sobre as ações dos indivíduos, nós naturalizamos regras, normas de comportamento. E a maneira como a gente sente, pensa, age, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós andamos por aí, a maneira como estudamos, a maneira como sofremos o luto, sofremos uma perda, tudo isso é algo que está consolidado historicamente dentro da nossa sociedade, é algo que é partilhado pela nossa coletividade. E é isso aí que a sociologia vai estudar, esses fatos sociais, todas essas maneiras em que nós pensamos, sentimos, agimos. Tudo isso que é o que nós somos, enquanto indivíduos absorvidos por uma coletividade.